E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e esse é o segundo episódio da série de vídeos do melhor plugin para Photoshop de todos os tempos, o Adobe Camera Raw. No episódio de hoje você verá 3 ferramentas que são capazes de realizar ajustes locais sem que seja preciso abrir essa imagem no Photoshop. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série de vídeos, eu recomendo fortemente fazê-lo agora, para você não perder nenhum detalhe desse incrível e poderoso plugin para Photoshop, também conhecido como ACR. No primeiro episódio dessa série nós vimos alguns super ajustes, mas principalmente nós vimos a capacidade que o plugin tem de recuperar informações que aparentemente haviam sido perdidas, áreas muito claras que estão com pouca informação, mas que após alguns passos simples foram capazes de serem restabelecidos, ou seja, detalhes que foram recuperados na imagem. Isso realmente é impressionante, a capacidade que o plugin tem de interagir com o arquivo RAW e trazer mais informação, mais detalhe e enriquecer ainda mais a sua imagem. Então veja o antes, um céu muito estourado, uma calçada com poucas informações, e depois de algum ajuste nós conseguimos esse resultado, um céu mais natural, com mais informação, e a calçada que havia perdido grande quantidade de informação agora tem suas informações restabelecidas. Agora nós vamos dar continuidade, e o que eu havia prometido é que nós iríamos nesse segundo episódio trabalhar com 3 ferramentas com ajustes locais, ou seja, você vai poder ajustar de forma localizada a sua imagem sem precisar levar a sua imagem direto para o Photoshop. E para a gente melhorar esse céu, a gente vai usar a ferramenta Filtro Graduado, que pode ser selecionada pressionando a tecla de atalho G ou simplesmente clicando aqui no painel de ferramentas direto na ferramenta. Ela funciona de forma muito semelhante a uma ferramenta de degradê ou de gradiente. Você seleciona um ponto, arrasta, e determina qual que vai ser a área de degradê que vai ser afetada dessa imagem. Esse degradê nada mais é do que uma máscara, uma transição suave que vai te permitir editar uma determinada área ao mesmo tempo que você protege outra área. Ou seja, você cria uma máscara, você vai editar exatamente a área que você gostaria e o restante da imagem será protegido. Então beleza, como eu quero editar o céu, eu vou criar esse degradê. Se você pressionar o Shift, você vai conseguir ter maior precisão, para fazer um degradê em um ângulo de 90 graus. Lembrando que quanto maior a distância entre o ponto verde e o ponto vermelho, maior vai ser a transição entre uma área e outra. Então eu vou trazer por aqui mesmo, tá ok? E o que a gente precisa fazer? Uma vez que você selecionou a ferramenta, automaticamente ele abre essa caixa de propriedades que vai ser as funções que vai te permitir alterar essa área que foi selecionada com a ferramenta Filtro Graduado. Assim como acontece no painel Basics do Camera Raw, você tem ajustes muito semelhantes aqui. Você pode ajustar a temperatura, você pode ajustar a exposição, contraste, altas luzes, sombras, e por aí vai. Então, como a gente quer deixar esse céu mais interessante, a gente vai diminuir a exposição um pouco, vou deixar aqui em torno de meio ponto. Vamos escurecer mais nas altas luzes, mais aqui nos highlights. Então, veja o antes e o depois. Já melhoramos bastante esse céu. Mas veja que ao escurecer aqui na exposição, eu acabei escurecendo também a copa das árvores aqui, acabei escurecendo também um pouco aqui do telhado, aqui da parede aqui Então, o ideal seria escurecer somente o céu. Então a gente pode, aqui em Shadows, a gente pode variar um pouco para amenizar isso, mas lembrando que o degradê nos dá uma tranquilidade, porque ele faz isso de forma bem suave, ou seja, ele escureceu aqui, mas ele deixou uma transição entre a área que não foi afetada para a área que foi escurecida muito suave. Então isso já deixa o resultado bastante interessante. Então, uma vez que eu já escureci, o próximo passo vai ser melhorar mais a saturação, aumentar um pouco a saturação para que o seu céu fique mais bonito ainda, mais azul. Então vou jogar aqui uns 25%, ele vai aumentar a saturação
nas folhas também, mas beleza, natural. Aqui no restante ele vai aumentar um pouquinho também, mas nada que comprometa. Na verdade vai trazer até um resultado melhor, vai aumentar mais um pouco a saturação. Então veja, o antes e o depois. Ele escureceu aqui um pouco essa região aqui da parede, aqui essa parede vermelha aqui também, mas isso aqui a gente pode corrigir com a próxima ferramenta. Então eu só quero que você entenda que com essa ferramenta você consegue criar uma máscara bastante suave e alterar regiões específicas da sua imagem. A próxima ferramenta, ela também tem essa capacidade de trabalhar em uma área específica e editar somente essa área e preservar o restante da imagem. Só porque ela consegue trabalhar de forma muito mais específica ainda, muito mais localizada ainda. Ela vai criar uma máscara de acordo com as suas necessidades. Ela funciona assim como um brush, né? Assim como uma borracha que apaga, assim como um brush que adiciona informação, ela funciona da mesma forma. Então, para você selecionar essa ferramenta, você precisa simplesmente pressionar a tecla de atalho K ou vir até o painel de ferramentas e clicar diretamente sobre a ferramenta pincel de ajuste. Ao selecionar a ferramenta, ela vai abrir as mesmas opções de alterações e edições que estão disponíveis na ferramenta filtro graduado. Dessa forma, você pode criar uma máscara e especificar exatamente aonde você gostaria que as alterações fossem feitas. Quando nós usamos a ferramenta filtro graduado, escureceu um pouco aqui essa região da construção aqui da casa, né? Essa parte do telhado aqui e com essa parede. Então a gente pode determinar aqui na exposição o quanto que essa região vai ser clareada e ajustar o tamanho do brush aqui e pintar na área que você deseja que seja clareada. Então veja que ao pintar, automaticamente essa região onde nós estamos pintando está sendo clareada. Então aqui eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do brush. Então veja o antes e o depois, o antes e o depois. Então aí se você quiser, por exemplo, aumentar mais a saturação, você pode. Se você quiser diminuir ou adicionar mais profundidade, ele vai te dar os mesmos ajustes que a ferramenta filtro graduado tem para poder alterar a área que você selecionou, a área que você determinou. Você fez um ajuste, ainda não ficou como você gostaria, você pode vir aqui, clicar em novo e fazer novamente em uma área diferente ou na mesma área. Por exemplo, eu vou escurecer um pouco mais o céu aqui, então deixa eu zerar. Se você der um duplo clique no slide, ele automaticamente volta às configurações padrões, ou seja, ele zera novamente a intensidade do ajuste. Vou escurecer um pouco mais o céu aqui, vou deixar em meio ponto e é só você pintar. Veja, pintou, ele vai escurecer. Se ficou um pouco exagerado, você pode vir aqui e colocar o valor que fica mais interessante para a sua imagem. Então, além da gente clarear uma área que havia sido escurecida, que não era a nossa intenção, a gente ainda ganhou mais um pouco de informação aqui no céu. E a última ferramenta que eu irei mostrar para você nesse episódio vai ser a ferramenta de remoção de manchas. Você pode pressionar a letra B para selecioná-la ou simplesmente clicar diretamente sobre a ferramenta. Então, na versão em inglês ela se chama Spot Removal. E como que funciona essa ferramenta? Assim como a Rolling Brush ou a Clone Stamp, ela tem a característica de remover manchas, remover distrações. E na verdade ela funciona de forma bastante simples. Com a ferramenta selecionada, você simplesmente precisa clicar e arrastar o mouse. Ele vai criar um círculo e esse círculo em vermelho vai determinar a área que vai ser corrigida. O círculo verde determina a referência que será utilizada, ou seja, da onde vai vir a informação e substituirá a área que precisa ser corrigida. Ao aproximar o mouse sobre as limitações do círculo, você pode aumentar o tamanho desse círculo e abranger uma área maior que será retocada. Como é uma mancha razoavelmente grande, então eu vou aumentar um pouco mais aqui a circunferência, né?
para que ele possa corrigir toda essa área. Ok, a ferramenta processou, você pode trabalhar em outras áreas, igual aqui ficou, você pode usar. Então ela funciona de uma maneira muito simples. A verdade é que esse plugin tem tantas opções, tem tantos recursos que você consegue até retocar distrações, manchas, sujeiras, sem que haja necessidade de levar essa imagem direto para o Photoshop. Você pode resolver muita coisa, bastante coisa até, usando apenas o Camera Raw. Então é isso, nós vimos 3 ferramentas com características de editar regiões específicas da sua imagem, ou seja, elas trabalham em locais específicos, ela não trabalha de forma generalizada na sua imagem. Então, a filtro graduado, ela tem a capacidade de criar uma máscara em degradê e editar a área que foi mascarada. O pincel de ajuste, da mesma forma, só que com a capacidade de fazer um ajuste mais específico ainda. E a ferramenta remoção de manchas, que nos permite, assim como a Clone Stamp ou a Rolling Brush, nos permite retocar distrações, manchas que não são interessantes para a nossa imagem. E aí, curtiu as dicas? Curtiu o vídeo? Você ainda pode garantir a sua vaga na primeira aula gratuita com transmissão ao vivo sobre Photoshop. Para isso, basta você clicar no link que está em algum lugar dessa página e se cadastrar digitando apenas o seu melhor e-mail e sua vaga já estará garantida. Lembre-se, essa aula é exclusiva para aqueles que se cadastraram no link dessa série de vídeos. Beleza? Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.